Tudo bem, meus queridos? Mais um final de semana, nós estamos juntos para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós vemos uma sequência de estudo que fala sobre os dons do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você tem acompanhado esses estudos sobre o Espírito Santo na Escola Bíblica Virtual, ou no Facebook, ou até no YouTube, 10 Minutos com Deus, Pastor Brandão. E nos estudos anteriores nós falamos sobre a divisão dos dons do Espírito Santo, que é muito interessante. Muitas pessoas dizem, poxa, pastor, eu não sabia disso, é muito interessante. Que os dons, o apóstolo Paulo divide os dons espirituais sobre dons ministeriais, depois ele divide sobre os dons de serviços e depois os dons de sinais. Bacana, né? Dons ministeriais, dons de serviços e dons dos sinais, que você pode ver isso nos vídeos anteriores. Hoje queremos falar sobre como reconhecer o meu dom, ou como reconhecer o seu dom. Ah, pastor, eu tenho meu dom, graças a Deus, conheço meu dom e exercito esse meu dom na igreja, eu edifico a minha igreja, eu sirvo no corpo de Cristo Jesus, eu sei a visão da minha igreja para trabalhar, para servir, para o propósito dela na face da terra, mas eu quero também dizer que você pode ajudar muitas pessoas que estão na igreja, que não compreendem a visão da igreja, do crescimento da igreja, da edificação da igreja, e você pode ajudar essas pessoas a descobrir esse dom. E eu quero usar o texto do apóstolo Paulo, que se encontra lá em Filipenses 2,13, que vai dizer assim, que com a segunda palavra de Deus vai dizer assim, porque Deus é quem efetua, é Deus é que dá, em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vou falar de novo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É muito importante nós podermos conhecer o dom, né, o valor dos dons espirituais e a importância deles, né, e identificar o dom ou os dons que o Espírito Santo tem dado a cada um dos irmãos na igreja. Então é muito importante a gente conhecer, identificar e saber como aplicar essas ferramentas que o Senhor nos dá para nós aplicarmos na igreja. É bom você conhecer isso. E como é que se dá isso? Nós temos algumas perguntas, umas 4 perguntas, e vamos desenvolver cada uma delas para você aprender. Então, para quem são os dons na igreja? Para quem são os dons na igreja, né? Os dons na igreja, o apóstolo Paulo ele vai dizer que aqueles que vivem de acordo com a sua natureza humana, a sua natureza carnal, não podem agradar a Deus. Quem não tem, você está na igreja, está ali por algum motivo, vai à igreja por algum motivo pessoal, mas ainda continua com o seu comportamento carnal, né? Os seus comportamentos lá humanos, né, não podem agradar a Deus. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Olha só, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a eles. Está aqui em Romanos 8, de verso 9 até o verso 11, que vai falar quem tem o Espírito Santo e quem não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito de Cristo, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Quem tem o Espírito de Jesus, quem tem o Espírito Santo, então tem as qualificações, tem as ferramentas para a edificação, para você se encontrar na sua igreja, para você ser útil à sua igreja, para você edificar a sua igreja, para você frutificar na sua igreja, entendeu? Então isso é muito importante. Depois Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 12,7, ele vai dizer assim, para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Olha só, depois que você tem, né, a salvação, você recebe Jesus como Senhor e Salvador, Deus vai dar a você, né, prova da presença do Espírito Santo. Isso não é bacana? Então, primeira coisa importante, né, é que são para as pessoas salvas, pessoas que têm o Espírito de Cristo, aqueles que têm o Espírito Santo, né, eles têm de Deus, né, a prova
da presença do Espírito Santo na sua vida. Você tem já isso na sua vida, você já identifica isso, esse é o primeiro sinal. Segundo, por que é necessário conhecer o seu dom? Então, como é que é necessário conhecer o meu dom? O que eu posso fazer e ser útil na igreja? Quando estamos frequentando uma igreja, fazendo parte do corpo de Cristo Jesus, precisamos saber sobre duas coisas importantes. Quais são essas duas coisas importantes? Primeiro, qual é o lugar que me encontro na igreja, no corpo de Cristo? E o que devo fazer para ser útil à igreja para a sua edificação? Quer dizer, qual é o lugar? Estou na igreja, que lugar que eu estou fazendo parte na igreja? O que eu estou fazendo aqui? Né? Em que eu posso ser útil, fazer para ser útil na igreja? O que eu devo fazer? Segundo, então, isso é importante. Segundo, preciso saber se estou sendo útil e exercendo o meu dom na igreja. Olha só, Jesus é o cabeça da igreja e ele dá orientação a cada membro do corpo de Cristo para que possa servir de forma aprovada. Estamos na igreja, o Senhor Jesus é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja, pela sua palavra, né, pelo seu Espírito, ele vai nos orientar, ele vai nos capacitar, ele vai nos aprovar para nós servirmos a ele no meio da igreja. Então a gente tem que buscar esse entendimento acerca dessa orientação que Jesus nos concede. Você precisa saber se tem dificuldade para compreender o dom que Deus te deu. Você tem alguma dificuldade? Você identifica alguma dificuldade na sua vida para que você possa exercer ou desenvolver o seu ministério na igreja? Vamos ver existem alguns obstáculos para isso. Vamos ver. Primeiro, falta de comunhão com o Senhor, que prejudica o conhecimento e a prática da palavra. A falta de comunhão vai te inibir com respeito à relação com a palavra de Deus. Segundo, a falta de visão dos objetivos que Deus tem para a igreja local. Você não sabe nada da igreja, não entende nada da igreja, então isso é difícil. A igreja deve ser constituída de pessoas que sejam capazes de dar e receber, sendo dispostas e que compreendem o desejo do Senhor para servir na igreja. Então, eu estou à disposição. Não, eu estou aqui para fazer qualquer serviço, ou para fazer um serviço, para ajudar, ser útil em alguma área da igreja. Então isso é muito importante para saber. Se você não tiver essa predisposição, terá dificuldade. A falta de conhecimento sobre os dons espirituais que se encontram nas Escrituras Sagradas. Vamos assistir os nossos vídeos anteriores que nós falamos sobre os dons ministeriais, os dons de serviço, os dons de sinais. Você vai compreender muito isso. Está lá, como já falei, está lá no Facebook, está lá no grupo de estudo, ou então está no YouTube que nós falamos sobre isso. Né? Então, Paulo, entre outros ensinos, vai apresentar em Romanos 8, vai lá ler Romanos 8, 4 a 8, e 1 Coríntios 8, verso 28 a 31. Fala da variedade de dons que foram usados pelos primeiros crentes e como foram importantes para a vida e crescimento da igreja. Outra, a falta de uma verdadeira experiência com o Senhor. Se você não provou verdadeiramente da experiência da salvação com Cristo Jesus, você terá dúvidas e precisará ser cuidado e orientado para viver e praticar estes maravilhosos dons que são dados pelo Espírito Santo. Então é importante você ter certeza que você é salvo em Jesus Cristo, que você tem uma experiência com o Senhor Jesus, que o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Então, com certeza, você vai ter facilidade de compreender sobre isso. E por último, quais os passos para conhecer o seu dom? Quais são os passos, então, para eu conhecer, descobrir o meu dom e ser útil na igreja? Primeiro, você precisa ter uma convivência dinâmica com o Espírito Santo. Ajudará a conhecer o dom que ele nos dará. Então, você ter intimidade com o Espírito Santo, através da oração, através da leitura da palavra,
através de um testemunho do irmão, através de um exemplo de dedicação de algum irmão na igreja. Então você vai aprender a descobrir e a conhecer o seu dom. Jesus, ele disse, se estivermos ligados nele, daremos muitos frutos. Está em João 15, verso 5, se nós estivermos ligados, se nós deixarmos ele limpar a gente, e se nós estivermos ligados nele, nós vamos dar muitos frutos. A intimidade com a palavra de Deus nos dará firmeza para os nossos passos e clareza para conduzir o nosso caminho. Irmãos, a palavra de Deus, ele ilumina, ele inspira, ele dá clareza das coisas que nós precisamos compreender acerca da palavra de Deus e do que nós podemos fazer na igreja, entendeu? E vai nos dar condição também para nós, firmeza para a nossa caminhada no nosso serviço na igreja. Conclusão, o que nós podemos falar sobre isso, né? Que sejamos motivados para servir ao Senhor neste momento tão importante da igreja. Irmãos, agora lá na igreja e nas outras igrejas, os pastores estão pedindo os irmãos para serem mais úteis, para estarem mais presentes, que sejam aqueles que impeçam as portas da igreja a fechar e que você possa ser útil para a sua igreja ser firme, seja firmeza, seja coluna e firmeza da verdade, assim como diz o apóstolo Paulo ali a Timóteo, na sua carta 3,15. Seja útil, tenha o dom da fé, faz uma coisa diferente na sua igreja, se apresenta, participa, e é isso que Deus está querendo para os dias de hoje, para a nossa igreja. Para a nossa igreja, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha, para fechar, Paulo disse que não queria que a igreja fosse negligente ou ignorante a respeito da importância dos dons espirituais. Lá, 1 Coríntios 12, 1, ele vai dizer, poxa, não seja negligente, não seja ignorante a respeito dos dons. Irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe, que esse estudo possa te ajudar bastante na compreensão e de você fazer alguma coisa nesse tempo tão importante para o fortalecimento, para a firmeza da igreja, e que você seja um daqueles que impedirá que as portas da igreja fiquem fechadas ou que a igreja acabem por conta da falta de comunhão e da falta do serviço dos nossos dons. Que Deus abençoe você, que Deus dê uma boa semana para você.